Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Quantos pode dizer para o seu amigo aí do seu lado, sua amiga, fala assim: eu creio. Deus está no controle. Fala assim: de todas as coisas. Quem crê que Deus está no controle, diga graças a Deus. Ô irmãos, Deus está no controle até daquilo que a gente imagina que Ele não está no controle, Ele está no controle, amém, irmãos? Eu creio nisso nessa noite. Hoje eu quero liberar uma palavra profética, e essas palavras proféticas, elas é como uma semente, né, que cai numa boa terra e fala comigo assim: germina e produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, irmãos. Então que nessa noite você possa, em nome de Jesus, entender o ambiente, e dentro desse ambiente profético você possa capturar a palavra, e quando a palavra vier ao seu coração, você, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de capturar a palavra e deixar a palavra fluir através de você. A palavra, ela precisa ser replicada através de você, ela precisa ser liberada através de você. A gente não pode só ouvir a palavra e deixar a palavra passar e nada acontecer na nossa vida. Quem crê nisso no nome de Jesus? Eu quero liberar uma palavra hoje. Obrigado, Senhor Vilmar, Deus abençoa. Eu quero liberar uma palavra hoje. E eu acho que a palavra que eu vou liberar hoje, todo mundo está passando, todo mundo na verdade tem, todo mundo talvez está vivendo. Eu quero falar sobre as lutas, sobre as dificuldades. Quem está passando uma luta aí, quem está passando uma dificuldade, levanta a mão, sorria. Você está sendo filmado e Deus tem uma obra grande na sua vida. E eu vou falar sobre as dificuldades que você está enfrentando, as lutas que você está passando, talvez as adversidades que você está vivendo nesses dias, talvez as dúvidas, as dificuldades, as indecisões, as incredulidades que quer tomar conta do nosso coração. Nessa noite eu quero que você fique bastante atento, que você dobre a sua atenção para aquilo que a palavra vai te direcionar nessa noite. Porque eu quero falar sobre essas dificuldades que estamos enfrentando, que elas estão nas nossas vidas para um propósito. Amém, irmãos? Então o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que a luta que você está enfrentando hoje tem propósito. Eu quero dizer que a adversidade que você está passando hoje tem um propósito. Quero dizer que talvez as incertezas, talvez você fale: pastor, eu estou tão revoltado, meu coração está tão distante do Senhor. Talvez eu estou vivendo um momento tão difícil, tão complicado, um momento de incerteza, de dúvidas. Lá no meu espírito, só o Senhor sabe o que eu estou passando. É para você a palavra nessa noite. Jesus está olhando para você e está te amando como nunca te amou. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, tendo amado o jovem rico, foi lá e cobrou dele, pediu algo para ele. Então, o tema da mensagem é: as minhas dificuldades têm o poder de nos promover, tem o poder de nos levantar. Então o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a luta que você está enfrentando hoje, ela tem intimidade com o seu propósito. Ela tem intimidade com aquilo que Deus vai fazer através de você, em você, na verdade, para você. Então, o que eu entendo com isso nessas noites? Que eu sou resultado das lutas que eu passei, enfrentei, avancei, rompi, não desisti, perseverei, determinei, e hoje eu estou aqui, resultado disso. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Por isso mesmo que a palavra é que vai, em nome de Jesus, achar um repouso aí no seu coração, e você vai pegar essa dificuldade, vai fazer dela um trampolim. Sim ou não, irmãos? E eu creio que Deus vai te fazer avançar e muito naquilo que Deus tem para a sua vida. Quem crê, diga graças a Deus. Não, vamos de novo. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então o tema da mensagem é: as dificuldades têm o poder de quê? De nos promover, de nos levantar, de nos, na verdade, falar comigo, de nos fortalecer. Quem precisa ser fortalecido por Deus nessa noite? Não só você que precisa, levante sua mão no nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida do corpo da tua igreja. As pessoas estão na internet, tem gente em Londres, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal. Irmão, tem gente espalhada em tudo quanto é canto. Se você puder pensar, assistindo essa palavra nessa noite. Se você não sabe, lá em Portugal agora deve ser mais ou menos aí umas 11 e tanto, quase meia-noite. Tem um irmão lá que está firme aí com a gente aqui na Refrigério, cultuando fielmente nesse horário.
E para ele lá está mais difícil, que já vai ser, na verdade, quase meia-noite. Quem está entendendo o mistério? Fora nos outros lugares, que o fuso horário é diferente, tem gente de tudo quanto é canto. Então, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Irmão, hoje a palavra é profética, estou numa veia profética, vim uma missão profética nesse ministério, nessa noite. E eu estou essa palavra, ela nasceu no meu espírito profeticamente. E eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida nessa noite. A força que você precisa, Deus tem para te dar. A força que você necessita, aquilo que você fala, Deus, eu não dou conta, eu já estou fraco, não consigo, já não estou conseguindo nem acreditar mais, não consigo nem crer mais. Eu libero em nome de Jesus esse destravar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, sobre os seus objetivos. Deus manda dizer que muitas pessoas dentro desse ambiente, fora daqui, vai escutar o sim de Deus nessa noite. Se prepare para o sim de Deus, ainda nesse mês, ainda nesses dias. Deus mandou dizer: se prepare, o meu sim vai em nome de Jesus visitar a sua casa, a sua história, a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso, que a dificuldade tem o poder de nos promover. Sim ou não, irmãos? Eu vi aqui Davi, eu achei bastante poderoso o paralelo, você conseguir entender que Davi precisou de um gigante para que ele pudesse, falar comigo assim, ser visto em Israel. Então eu entendo que, fala comigo assim, as promoções, fala comigo, o levantar de Deus sempre acontece depois das batalhas e nunca antes. Crente é assim, ele ama, né, receber sem ter que fazer nada. Mas aqui na Refrigério nós prega a verdade. Deus só levanta depois da batalha. Entenda isso. Davi, para ser visto, ser reconhecido, se tornar parte da família do rei. Entenda isso, irmãos. Ele precisou passar por Golias. Então entenda, Golias foi uma batalha enfrentada, vencida. E em nome de Jesus, irmãos, decretou a vitória em nome de Jesus sobre a vida de Davi, porque ele passou por Golias. O que você quer dizer, pastor? Entenda, você nunca vai chegar num lugar que Deus tem para você sem eles enfrentar os gigantes da sua vida, os gigantes que tentam nos fazer parar, que tentam nos fazer desistir, que não tentam nos fazer amedrontar. Quando Davi chegou naquela batalha, tinha 40 dias que Golias gritava. Entenda isso, irmãos, em terra, aonde todo mundo está com medo, aonde, irmãos, entenda isso, quem tem coragem reina. Irmãos, fala para a sua alma, coragem. Não, irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda, fala assim, alma, coragem. Aleluia, irmãos. Deus chamou uma igreja corajosa. Deus não tem parte com a igreja covarde, com a igreja cheia de medos, cheia de traumas, cheia de dificuldades. Entenda isso. Deus, ele tem parte com uma igreja corajosa, uma igreja ousada, uma igreja que foi visitada, uma igreja que foi, entenda isso, irmãos, liberada, uma palavra de coragem sobre as nossas vidas. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de coragem. Aleluia, irmãos. Deus não nos deu espírito de tristeza. A Bíblia fala que ele derramou sobre a nossa cabeça um óleo de alegria. Se alegre na presença de Deus. Irmão, respeite o ambiente que Deus preparou, foi gerado aqui. Existem duas coisas diferentes, entenda isso. Ambiente e ambiência. Quando você entrou no ambiente. Agora gerou uma ambiência no ambiente. Entenda, existe uma presença nesse ambiente. Respeite o ambiente. Respeita a ambiência, a presença que foi invocada, a presença que foi almejada. Porque Jesus só veio no lugar onde ele é desejado, igreja. Uau! Pergunta pro seu irmão, você vai suportar? Olha que frase, cada processo da sua vida, da minha vida, está construindo o nosso futuro. Tem gente aqui hoje querendo desistir no processo, é o lugar mais horrível para você fazer isso. Deus tinha um propósito sobre a sua vida. No processo, ele valida o propósito. Tem gente aqui querendo desistir, falando, Deus, eu não aguento mais. Deus fala, aguenta sim. Toma postura. Te chamei. Você é guerreiro, você é guerreira.
Não fica com cara de brisa, não. Suporta o que eu estou fazendo. Não fica desmaiando, não, quando eu estou te corrigindo. Suporta o processo. Não vem com conversa para mim, não. Suporta o processo. Então, quando eu entendo, cada processo da sua vida está construindo o seu futuro. Entenda, irmãos, o seu futuro é poderoso em Deus. Ah, irmão, se você pudesse enxergar o seu futuro, se você pudesse acreditar, se você pudesse confiar e falar: Deus, eu creio, o meu futuro com o Senhor, em nome de Jesus, é poderoso. O meu futuro com o Senhor é sucesso, Deus, pregado nas suas mãos. O meu futuro com o Senhor, ninguém pode imaginar e nem mensurar o que o Senhor já preparou para aqueles que acreditam nele. Pastor, o diabo está falando outra coisa. Mano, não importa o que o diabo está falando. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Entenda, Deus tem um propósito nessa luta que você está enfrentando hoje. Deus tem um propósito nessa adversidade, nessa dificuldade. Entenda, irmãos. Ah, pastor, eu quero entender. Todo mundo que Deus vai exaltar, primeiro ele humilha para suportar. Quer ser exaltado? Suporte a humilhação. Suporte as dificuldades. Suporte as adversidades inteiras. Todo mundo que Deus vai levantar, que Deus vai honrar, primeiro é humilhado. Pastor, Deus vai me exaltar. Entenda, irmãos. É perseguido para depois ter muitas vitórias no currículo. Davi fugiu 10 anos da casa de Saul. 10 anos fugindo de uma casa para não morrer. Aí você fala: Davi venceu várias batalhas, venceu, irmão, mas foi perseguido 10 anos. Nada é mágica na palavra de Deus. Se for para pregar para você a verdade, não existe nada fácil aqui. Se for para mim ficar enganando os outros, você nem vai ver eu pregando. Eu prego a verdade da palavra. Não tem nada fácil aqui dentro. Não foi fácil para ninguém, irmãos. Por isso que alguns voltou atrás, igual o homem rico, ou jovem rico, como você quiser. Ele falou: vai lá, vende tudo, vem e me segue. Ele falou assim: não vai dar não. Eu tenho muito apego naquilo que o Senhor mandou largar, então não vai dar para te seguir. E está cheio de gente assim, com muito apego em muitas coisas, e não consegue seguir aquele que pode fazer tudo. Tudo. Tudo, irmãos. É tudo, irmãos. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que Deus pode fazer tudo. Deus pode te dar paz em meio à guerra. Ele pode te dar, irmãos, entenda isso, paz. Fala assim: paz. Irmão, tem tanta gente atrás de paz, tem gente pagando caro por paz. Tem gente buscando de todo jeito essa paz. Tem gente que acha que é a paz financeira. Quando chega lá e vê que não é nada disso. Quando chega lá e vê que não tem nada a ver com isso. Essa semana estava eu e a Malbinha, a pastora Josi, nós estávamos na visita orando para o novo dono do hospital, Lúcio Ribeiro. E eu andei naquele hospital todo, a Balbi e a Josi, nós andamos lá, 17 mil metros quadrados aquele hospital tem. Eu andei passo a passo com esse homem. E no momento de oração, e Deus mostra as coisas para a gente, porque eu sou profeta desde menino, eu vejo as coisas. Desde menino eu consigo ver as coisas no mundo espiritual. E eu fui orar por ele numa luta muito grande. E se você olhar pela estrutura, você vai falar: esse homem nunca vai ter paz. Mas se você for olhar pelo que a palavra diz, em meio àquela guerra ele vai ter paz. Porque a paz que Deus dá está ligada ao propósito que ele tem. Nossa, não sei se você pegou. Não sei se você entendeu. Então, ele tem um propósito. E pelo propósito que ele tem, Deus vai dar a ele paz. Nós estivemos lá, eu e a José Malbim, nós oramos para ele. Foi ontem, né, Malba, que você me falou? Ele assinou os papéis. Comprou o hospital. Ajuda ele em oração, a comissão dele é federal. Não tem nada a ver com coisas, irmãos. Tem tudo a ver com aquilo que ele vai fazer na minha e na sua vida. Fala comigo: eu creio. Fala comigo bem, fala assim: cada processo da minha vida está apontando para o futuro que o Senhor tem para mim. Pastor, mas está dando tudo errado. É nessa hora que Deus mais ama.
É quando lança a rede e não pega nada, e você desiste e vai embora, emburrado lavando a rede. E Jesus fala, é nessa hora que ele está desistindo, que ele não quer saber mais de pescar, que eu vou chegar para mudar a história dele. Então foi no fracasso que Pedro se tornou um dos maiores empresários no mesmo dia. Porque a empresa de Pedro tinha 5 barcos, irmão, era uma empresa. Naquele dia ele nunca tinha feito aquela pesca, a ponto de chamar os companheiros para ajudar, porque senão o barco ia afundar com tanto peixe. Entenda isso, irmãos. É no momento que a gente acha que não vai dar mais, é que Deus fala, agora eu vou entrar e mudar a sua história. Só me empresta o que é seu. Pedro, pega o barco para mim, afasta da terra, deixa eu entrar naquilo que fracassou. O nosso maior erro é que a gente abraça o que está fracassando e não abre mão, e não deixa Jesus entrar. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, me empresta o barco. Deixa eu entrar naquele que está falido. Deixa eu entrar naquele que não dá nada. Deixa eu entrar naquele que tenta toda noite e nunca pega nada. O nosso maior problema é que a gente não quer deixar Jesus entrar naquele que já está perdido, naquele que já está falido, naquele que já não tem mais jeito. Pastor, como que eu aplico isso para mim? Aplique isso para sua casa, para sua família, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas ideias, irmãos. Diga a sua alma, fale para ela, em nome de Jesus, pare de dar ouvido para as grandes vozes da minha alma que está me perturbando, que está me tirando do propósito. Entenda, Pedro, quando ele entendeu o propósito, ele falou, Jesus, sobe no barco. Quando Jesus subiu no barco, Jesus pregou, Jesus ensinou. E de repente Jesus para e lembra de Pedro. Fala, Pedro, agora nós dois vamos dar uma volta. E essa volta vai ser a maior volta de sucesso na sua vida. Eu não sei quanto a você, mas eu estou doido para dar uma volta dessa. Fracasso eu tenho muito. Já quebrei, já tive cheque voltado, já fui preso, saí no jornal, 4 tiros no corpo. Não, mas quer falar de fracasso? Fala com o pastor. Tentei ser empresário, não deu certo. Fala de fracasso, fala comigo, irmão. Vou te falar, vou contar parte da minha vida. Já perdi casa, já perdi lote, já perdi carro. Não, irmão, já perdi foi tudo. Já perdi até o que eu não tinha. Jesus falou para ele, vamos comigo, dar uma volta, que esse barco nunca mais vai ser o mesmo. Esse barco, depois de mim, vai ser conhecido como o barco que não deu conta de arrastar a rede, teve que pedir ajuda. Ah, não, irmão. Aleluia! Eu creio nisso nessa noite. Jesus está doido para andar no barco de algumas pessoas. O problema é que nós abraçamos o barco e não dá nada e não deixa ele entrar. O problema é esse, irmão. Jesus está doido para entrar no barco da nossa vida e a gente, infelizmente, não deixa ele entrar da maneira que ele quer entrar. Porque naquele tempo o barco era de Jesus, ele fazia o que ele quisesse, irmão. Sim ou não, irmão? Então esse é o momento, deixa Jesus entrar no barco da sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, irmão? Irmão, nós viemos nesse ambiente, foi no que nós veio aqui para quê? Pergunta para ele, nós veio aqui para quê? Não, foi, para que nós estamos aqui, gente? Perguntei. Irmão, não tem algo tão poderoso. Nós entramos nesse ambiente para que eu e você pudesse manifestar, fala comigo assim, a nossa fé. Mas eu não tenho uma frase tão poderosa, você podia tanto anotar ela, mas a fé só funciona quando você a coloca em ação. Só ter não muda nada. Ter e colocar, fala ter e colocar. Não, ter e colocar. A nossa fé só funciona quando nós colocamos ela em ação. Só ter fé não muda. A fé que tem que estar em ação. Isso vai mudar, fala assim, tudo na minha vida. Não fala comigo, vai mudar, fala comigo, tudo na minha vida. Irmãos, entenda isso. Alguns resultados, fala comigo assim, vai requerer, fala assim, vai requerer. Fala assim, empenho nosso. Fala para o seu irmão assim, vem comigo. Fala para ele assim, vem comigo. Fala para ele assim, vem comigo. Pega esse pedaço aí. Pode pegar. Se eu for na academia, uma vez por semana, para colocar um shape desse corpinho aqui, vai pegar? Não, vamos lá, irmão, vem comigo, fala assim, vem comigo. Se eu for na academia, uma vez por semana, colocar um shape aqui, nesse corpinho de milhões, vai pegar? Hã? Se beber uns venenos, vai pegar? Não vai, irmãos. E por que você acha que você vir aqui uma vez na semana, você vai ter um bom resultado também? Fala para você, irmão, chupa essa mangazeira aí. Fala para ele, se vira. Irmãos, nós estamos preocupados com coisas aqui, esquecemos que nós temos um corpo espiritual que está raquítico, que está anêmico.
que não está suportando pegar a Bíblia no meio da semana, o tanto que ele é fraco. Um corpo tão raquítico que não consegue pegar a Bíblia uma vez na semana. Chega num culto, semana 168 horas. Passou de 2 horas o culto. Nossa, eu tenho que ir embora. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer um tanto de coisa. Aí começa a manifestar, porque o demônio das 9, ele gosta de chegar às 9 horas. Por isso que aqui não tem relógio. Ele vem aqui e fala, estou perdido. Estou perdidinho. Caraca! Uau! Deus é bom, irmãos, o tempo todo. Irmãos, esse ano eu já vi tanto milagre acontecendo, você não está entendendo. Deus está preparando algo para nós muito poderoso. Quando Deus começar a fazer, vai ser algo tão grande, irmão, tão automático, tão espontâneo. Irmãos, vai ser uma graça de Deus. Não vai ter como apontar para ninguém que ninguém está fazendo. Isso é o mais precioso quando Deus faz. Ah, porque eu fulano. Não, irmãos, Deus não precisa de ninguém para fazer nada. O bonito é quando Deus faz e não tem explicação. Ah, porque não, irmãos, não vai ter explicação. Só vai começar a acontecer algumas coisas muito poderosas. Então entenda, irmãos, é a coisa mais simples. Porque você acha que vai ter um bom resultado. Entenda isso, irmãos. Um bom o quê? Indo na igreja só uma vez na semana. Como é que está o nosso corpo espiritual? Como que ele está alimentando, irmãos? No mesmo processo que é no natural, também é no espiritual. Se eu não tiver empenho, entenda isso. As pessoas não estão suportando vir na igreja 2 vezes na semana. Porque é muito, irmãos. Porque depois que o seu corpo entra num estado de inalição, né? Inalição. Que você... Eu já fiz alguns jejuns de muito tempo sem comer. Eu já vi assim que depois de 15 dias só bebendo água, o seu estômago ele fecha. Ele fecha e começa, na verdade, o cérebro começa a comer da gordura que está no corpo, sim ou não? Não, eu posso ficar uns 20 tantos dias sem comer, com essa barriga que eu estou aqui. Tranquilo, vai ter muita coisa para comer, irmão. Tranquilo, não precisa nem estressar, não morre não. Então o que acontece? Tem corpos espirituais, entenda isso, irmão, que já está nesse processo, não quer comer mais. Já acostumou tanto com a rotina, já acostumou tanto com o ordinário, já acostumou tanto com aquela mediocridade, já acostumou tanto que para ele está bom, irmãos. Entenda isso. Para aquilo que você precisa, para sair dessa luta que você está, você vai ter que pôr um pouco mais de energia. Você vai ter que pôr um pouco mais de suor. Você vai ter que pôr um pouco mais de lágrimas. Você vai ter que pôr um pouco mais de oração. Você vai ter que pôr um pouco mais de adoração, irmão. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te dizer, Deus pode reverter essa luta, essa adversidade, essa dificuldade, humilhação. Entenda isso. Deus pode mudar o quadro e usar isso para te promover e para te abençoar. Eu recebo e capturo no mundo espiritual. Ah, não quer falar de luta é comigo, irmão. Meu Deus do céu. Falei, Jesus, tem umas 2 lutas que se eu reverter elas, estou eleito. Sim ou não, irmãos? Sei quanto a você, mas eu já peguei. Estou pegando e estou pegando. Fala assim, tudo que você pode. Fala assim, é ação. Fala assim comigo, tudo que você não pode. É oração. A oração está ligado com, fala comigo assim, com fé. Irmãos, entenda, eu coloquei algo assim tão poderoso. Até aqui tem tantas chaves poderosas. Porque se a ação está ligada naquilo que eu tenho que. Você acha que nesse culto não existe esses 2 ambientes? Sim ou não? Um natural e um. Então entenda, eu entro no ângulo aqui natural. Mas chega um momento do culto, da adoração, da abertura, da palavra, que eu vou elevando um nível aqui, ó. E de repente eu estou posto, colocado na porta da dimensão espiritual. Só que a decisão de passar pela porta é de quem? É de quem, irmãos? Porta é diferente de janela? Sim ou não? Não, vamos lá, porta é diferente de janela? Sim ou não, irmãos? Janela se abre por onde? Entenda isso, abre janela quem abriu? Tem gente querendo prosperar de maneira errada. Quem entendeu o mistério? Só abre janela quem passou pela porta, quem tem a chave. Por isso que Jesus falou, eu vou abrir para vocês a janela da onde? Entendeu isso aí? A ação faz você passar pela porta e abrir a... Do quê?
Irmão, Deus é tão poderoso, não pôs nem porta. Ele falou, janela. Se eu abro a janela, eu vou derramar uma bênção tal sobre vocês. Eu vou abastecer, eu vou abastar, eu vou multiplicar. Entenda isso, faça a prova de mim. Entenda, irmãos, Deus é um Deus próspero. Fala assim, prosperidade está com o nosso Deus. Entenda isso, fala assim, entenda isso nessa noite. Sim ou não, irmãos? Fala, oração é diferente. Porque é tudo aquilo que fala assim, que eu não posso fazer. Então tem hora que a gente ajoelha, assim ou não, para a gente clamar pelo aquilo que fala, para aquilo que Deus pode fazer. Para aquilo que Deus pode fazer. Pastor, o que Deus pode fazer? Tudo. Então qual que é a distância do tudo de Deus naquilo que eu estou vivendo? O quanto eu estou clamando, o quanto eu estou pedindo, o quanto esquema no meu coração, o quanto eu desejo disso. O quanto, entenda isso, eu arranco a religião, arranco esse sistema religioso e falo, Deus, agora mudou tudo, agora eu quero, agora eu preciso, agora eu almejo, não vou abrir mão, não importa o que aconteça, eu vou buscar até o Senhor responder. Irmãos, e ver a resposta de Deus, fala comigo assim, é maravilhoso. Fala comigo assim, a ação não combina com a reclamação. A ação e... Irmãos, nós não vigiamos, a gente só vive reclamando. Hoje eu estava almoçando, passou uma pessoa perto de mim reclamando de tudo. Eu fiquei olhando nele, aquele prato cheio de comida, eu falei, meu Deus, como é que é um ser humano desse jeito? Ele reclamou da filha, ele reclamou do ambiente, ele reclamou do lugar, ele reclamou das pessoas. Ele passando por mim assim, eu já veio reclamando de tudo. Eu detesto vir nesse lugar, porque esse lugar aqui é sempre cheio, sempre lotado, já vem tem que pegar fila, não sei o que. Ele foi reclamando. E o prato dele cheio de comida. Eu falei, meu Deus, esse abençoado não deu conta de agradecer por nada. Nada, pelo ambiente, pelo lugar, por estar em família, comendo, se socializando. Cara, ele não agradeceu. Ele reclamou de tudo. E eu fiz o quê? Dragonizei com ele. Depois que eu dragonizei, Deus falou a mim assim, Wesley, por que você está dragonizando com ele? Por muitas vezes você está desse jeito. Não nas palavras, mas no pensamento. Eu falei, vixe. O pensamento começou, pega. Ele falou, pego. Ué, Jesus, eu não estava sabendo muitas coisas desse negócio, não. Falou, não, eu pego também dos pensamentos, eu pego também. Você não está reclamando, verbalizando na boca, mas muitas vezes você fica reclamando no pensamento. Eu falei, Jesus tem misericórdia de nós. Sim ou não, irmãos? A Bíblia fala que nós vamos dar conta de, Deus, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fez e disse, pensou, mas vai ter que dar conta a Deus. E eu pensei comigo, eu falei bem claro, entenda isso, fala comigo, a ação não combina com a reclamação. Entenda isso, meu, nós não podemos ser um agente que vai gerar prova contra nós mesmos. Um dia eu fui parado na blitz, dessa blitz aí da balada. O policial já me parou, boa noite, dei o documento para ele, foi o CPF, ele pegou. E aí ele perguntou para mim assim, ó, você bebeu? Eu falei, não, bebi não, tem uns anos que eu parei de beber, graças a Deus. Aí ele ficou até achando engraçado. Ele falou, você está vindo aonde? Eu estava jantando, ele falou assim, mas você bebeu lá? Eu falei, não bebo não. Ele falou assim, você faz o bafão? Eu falei, faço aí, tranquilo. Vamos lá, vamos só para lá, tranquilo, não tem problema com isso não. Fui lá, e um tanto de gente reclamando. Eu não vou fazer isso não, dá fora, põe para levar meu carro. Tô nem aí, se vira, tô nem aí. Quiser chamar a polícia, chama aí, ó, já tá aí mesmo. Quiser levar, leve. Tinha um lá brabo, reclamando de tudo. Irmãos, fala comigo, é perigoso. Entenda, porque a gente vai produzir, fala comigo assim, prova contra a gente mesmo. E ele falou para assim, eu não vou produzir, tá na lei. Aí nessa hora todo mundo veio advogado, sim ou não? Nessa hora todo mundo é juiz, todo mundo é parente de alguém. E ele estava lá assim, que nada, pai, tá na lei, eu não vou produzir prova contra mim mesmo. Eu falei, não tem importância. Algema ele e leva. Eu, não, calma aí, ué. Não, aqui é assim. Você não quer soprar, você não precisa produzir prova contra você, mas eu vou te algemar, vou te levar. Ele ficava assim, meio balangando, que estava, né? Estava meio assim alterado, né, irmão? Acho que ele pensava, eu vou preso e eu sopro nesse negócio. Sim ou não, irmão? Não é verdade, não é? Então entenda, irmão. Tem hora que a reclamação é isso. A gente fica produzindo várias provas contra nós mesmos. Pergunta por quê, pastor? Olha a frase. Temos que parar de reclamar das mesmas coisas que não estamos dispostos a mudar. Temos que parar de reclamar das mesmas coisas que nós não estamos dispostos a mudar. Para de reclamar daquilo que você não vai mudar, daquilo que você está tolerando. Não reclama daquilo que você tolera.
Meu Deus, mas que pancada, tem gente que está querendo ir embora. Calma, irmão, vai acabar o culto agora. Tem uns pensando, o que eu vim fazer aqui, Jesus? Mas aqui é isso mesmo, não tem como não, irmão. Tem gente que vem e não suporta, tem gente que suporta. Deus me chamou, foi para isso, não posso fazer outra coisa. Quem está entendendo o mistério? Aqui eu não vou enganar ninguém, você pode ter certeza. Eu sei que tem gente aqui que está a ponto para desistir, irmão. Hoje vai sair daqui ponto para vencer. A palavra é amarga, irmão, como um fel, mas naquela desce ela vira um mel. Quem entendeu o mistério, irmão? Então o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que a ação não combina com a reclamação. Eu não posso ficar reclamando daquilo que eu não disposto, o quê? A mudar, irmãos. Se eu não estou disposto a investir, a pagar o preço, a falar, Deus chega, deu um basta até aqui, não estou disposto a viver mais isso, eu não vou suportar. Entenda isso, eu estou abrindo mão e eu vou o quê? Fala, eu vou mudar. Não fala essa frase, eu vou mudar. Não, meu, fecha o olho e fala bem forte, fala assim, eu vou mudar. Agora fala assim bem forte, ô Satanás, eu vou mudar. Em nome de Jesus. Aleluia. Temos que parar de reclamar das mesmas coisas que nós não estamos dispostos a mudar. Ai, que frase, irmão. Que a gente, na refrigério, a gente tem a palavra, a revelação, não é pra gente, a gente não recebe só pra gente saber, não. Nós recebemos pra gente pregar. E recebe pra gente pregar e também pra gente viver. Quem entendeu o mistério? Deus não me dá uma revelação na palavra só pra mim pregar, Ele dá pra mim viver. Estou contando fatos da minha semana. Essa pregação são fatos da minha semana. E eu parei para pensar comigo e falei, Deus, então já que não mudou, algumas coisas, ele falou, não mudou porque você só reclama daquilo que você não está disposto a mudar. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Mas isso aqui foi, pois é isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Você vai ficar 20 anos na igreja, você vai ficar 10 anos aí, você vai ficar fazendo o que você quiser, que você acreditar. Porque aqui nós não faz campanha. Nós não, a revelação não veio para mim. Eu não critico ninguém, mas aqui a gente não faz campanha. Aqui nós temos uma revelação na palavra. Se você capturar ela, pegar. Ah, pastor, tem todo culto de domingo eu ensino, todo culto de quarta eu ensino. Se você aplicar, sua vida muda. Se sua vida não mudou, é porque você está ouvindo e não está aplicando. Porque até aqui, uma palavra como essa, se você falar que não recebeu nada, você está igual aquele pastor, está mortinho. O pastor saiu na porta da igreja e o irmão falou, nossa, hoje foi difícil. Hoje o louvor não cantou a que eu gostava, o culto não foi legal, o louvor não foi tão bom. Nossa, na palavra eu não senti nada. O pastor olhou e falou assim, é verdade, morto não sente nada. É igual aquele, falou para o pastor, pastor, eu não estou entendendo, essa igreja é amorosa demais, fiquei doente lá, ninguém nunca me olhou. Ele falou, pastor, tem 17 anos que você está aqui. Eu não sei de ninguém que você visitou nesses 17 anos, você está cobrando o quê? Irmão, aqui é a verdade, não vem com graça com a minha cara não, não caí aqui de paraquedas. Tem 25 anos que eu mexo com gente. Já viajei para fora e quase todo o Brasil pregando. Não vem com graça com a minha cara, não vem achando que eu sou bobo não. E eu tenho uma história no passado, que é cabulosa. Em tudo que você pensar de engano e de ruim, era o pastor. Tudo que você pensar de tramóia, era o pastor. Tudo que você pensar de... Não, é isso, era o pastor. Tem dia que eu brinco para ele, eu falo assim, José, homem cafajeste eu pego de longe. Só olhar, o rastro do homem cafajeste é real. Falei para José, você não tem jeito, José, é uma vida no passado, não tem como. Tem coisa que você tem como você abandonar. Você olha assim, você fala, passou não. Temos que parar de falar comigo, de reclamar. Das mesmas coisas. Que nós, eu e você, que nós não estamos dispostos a mudar. Esse ano é ano de fidelidade para com Deus. Irmão, acho que é o ano que Deus tem feito, sim, eu posso contar grandes milagres que Deus tem feito. Quem entende? Eu vi gente recebendo milagres esse ano aqui já tremendos, poderosos. E eu entendo que Deus tem isso para todo mundo aqui. Deus tem uma mudança, uma transformação, uma virada de chave, entende isso? Uma virada de pensamento, de entendimento psicologicamente, entenda, porque tem gente que o bloqueio está aqui, está na mente, entenda isso? É uma questão, na verdade, de mente, ele precisa renovar a sua mente, igual está lá em Romanos. Nós não podemos ter uma mente ultrapassada, nós precisamos viver Romanos 12, uma metanoia, uma transformação de mente. Eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso reconhecer o ambiente, eu preciso respeitar o ambiente, irmãos. Entenda isso, tem algo acontecendo nesse lugar aqui, nessa outra, não tem como negar isso. Meu Deus. Fala para o seu irmão, assim, o ambiente do processo
é o ambiente mais perigoso que existe. Fala assim, o ambiente que Deus está fazendo em mim, o seu processo, é um ambiente, fala comigo assim, perigoso demais. Sim ou não, irmãos? Pergunta por quê, pastor? Porque o processo vai te valorizar. Pegou a visão? Então, dentro do ambiente do processo, por quê? Entenda, você entendeu que desde quando você entrou aqui, você está num processo? Quem entendeu? Sim ou não? Tem uns dragonizando aqui, igual o Ben 10 no relógio, hora de morfar, vê aquele monstrão. Ah! Quem lembra do desenho? Tem uns dragonizando. Mas desde quando você passou para aquelas portas, você entrou num processo. E o processo, o propósito era você vir. O propósito era você vir. O processo é você suportar os ajustes que Deus está te dando. Quem entendeu o mistério, irmãos? Um dia eu estava no UPA com meu irmão internado e eu ficava lá naquela enfermaria andando. E eu corria aquele corredor. E um dia eu estava lá com ele e eu estou passando lá assim, ó. De repente um falou assim, ô, e eu olhei uma pessoa no leito. Ele tinha batido a moto, estava com 2 ferros na cabeça assim, ó. Tinha 15 quilos de cimento puxando a cabeça dele assim, ó. E a perna dele quebrada, quebrou os fêmur, quebrou a clavícula, quebrou tudo. E ele chegou para mim e falou assim, ô, muda aqui para mim. E eu falei assim, não, mas eu não trabalho aqui não. Ele falou assim, não, me ajuda aí. Mas o que você quer? Eu falei, não, só muda aqui um pouquinho assim, a minha posição da minha perna. Eu falei, não, mas isso tem que estar muito complicado. Irmão, ferro para tudo quanto é canto. E eu falei assim, você caiu de quê? Ele falou assim, caiu numa pop. Eu falei, misericórdia, que tem daquele tamanhozinho fez isso? Ele foi, a pop estava meio gorosado e o trem deu errado. E eu falei assim, quanto tempo você vai ficar com esse negócio aí na sua cabeça? Irmãos, põe 2 ferros assim, ó, e põe um saque para a clavícula dele voltar, né, para a coluna dele voltar e ele não ficar aleijado. E ele falou assim, eu tenho que ficar de jeito aqui 4 meses. E eu falei, e essas parabólicas aí na sua perna? Que na época a gira é essa, parabólica, né? Que é aquele negócio grandão. E ele falou para mim assim, falou, não, isso aqui eu tenho que ficar de 2 anos a 1 ano e meio. Eu falei, misericórdia. Aí ele falou assim, ai minha chapa, eu olhei, o osso dele estava assim, ó. E ele falou assim, como funciona o processo? Ele falou assim, o processo é assim. Cada vez eu venho aqui, o médico vem, ele me dá uma chave. E aí eu tenho que ir apertando. Antigamente era assim, pega a visão. Eu tenho que ir apertando. Quanto mais eu aperto, vai chegando. Se eu não faço isso, quando eu venho na consulta, ele aperta de uma vez. Assim está muito crente quebrado. Deus te dá a chave na sua mão, você ir apertando, você não quer ajustar, você não quer mudar, você não quer transformar, você não quer fazer. Aí Deus fala, quando você vem comigo, eu aperto de uma vez. E chega o osso no lugar. E eu falei assim, misericórdia. Você quebrou os 2 fêmur, você os 2 fêmur, vai ter que ir apertando até chegar. Até chegar. Quando chegar, e chega uma hora que para de doer. Chega uma hora que cicatriza de um jeito, o ferro funde com o osso. O ferro o quê? Fala para o seu irmão, nós. Fala eu. Nós estamos dispostos a acostumar com qualquer coisa. Por isso que é tão difícil mudar, irmãos. Quem entendeu o mistério? Aí quando Deus vem para ajustar, fala assim, dói. Então você entende que o culto é um lugar de processo? Que o propósito era você vir? E o processo era você suportar? O que Deus está te ensinando e te falando hoje? Porque tem gente aqui reclamando desde o ano passado das mesmas coisas, não está disposto a mudar. Não vai mudar e está reclamando. Não vai, ainda pior, reclama para quem não pode fazer nada. Ainda produz uma prova quando se lá na frente o negócio vai voltar para ele. Porque ele foi lá e falou de coisas que ele não podia falar e falou. E isso deu errado. Quem está entendendo isso, irmão? Como é que vai ser o filho? Vai bem. Como é que está a sua casa? Vai bem. Como é que vai o homem? Está tudo bem lá em casa. E o menino estava de que jeito? Morto, dentro do quarto, do profeta. Mas para quem não podia ajudar, para o Geazi, servo do profeta, ela falou assim, vai tudo bem. Você não pode fazer nada para mim. E a prova foi que o profeta deu para ele o cajado, o bordão, ele foi no menino, não aconteceu nada. Boa intenção não vai mudar aquilo que Deus está te fazendo passar pelo processo. Ah, pastor, estava com boa intenção. Pois é, de boa intenção o inferno está cheio. E tem até gente presa com boa intenção. Emprestou o nome, foi lá antes dos outros e foi preso. Tem nada a ver com aquilo, mas foi preso. Fala assim, foi preso. Fala comigo, eu creio que o processo do culto está me valorizando. Não, mas recebe, fala assim, eu creio
que o processo do culto está me valorizando. Fala para o seu irmão, temos que avançar. Fala assim, temos que avançar. Vamos abrir Bíblia, senão eles não acham que nós não é crente. Vamos abrir Bíblia, senão eles não acham que nós é crente. Filipenses 2,13. Não abre Bíblia, o pastor prega, já está mais 40 minutos pregando, nem abriu Bíblia. Vai lá. Filipenses, olha lá, ó. Porque, o quê? Deus é o quê? Tanto querer como o segundo o quê? Vontade. Filipenses 2,13. Abre Ed, Filipenses 3,13. Está aí do lado. 3,13. Quem achou, diga graças a Deus. Filipenses 3,13. O que diz aí? Fala, precisamos avançar. Mas, esquecendo-me das coisas, fica avançando para que estão. Deus manda dizer para pessoas aqui: para de olhar para trás. Deu errado, já perdeu, não deu certo. Agora olha para onde? Para o propósito que Deus está estabelecendo a partir de hoje. Chega, irmão. Chega de ficar olhando para trás, chega de ficar olhando para as coisas que não deu certo. Ah, porque isso? Ah, passou porque... Irmãos, foca no propósito, foca naquilo que Deus está te mostrando. Hoje você está passando por um processo, entenda isso, para que Deus está te apontando o futuro que Ele tem para a sua vida e para a sua casa. Então entenda, já pensou se Ele ficasse parado nas coisas que ficaram lá? Sim ou não, irmãos? Ia dar certo? De maneira nenhuma. Nós precisamos, fala comigo, avançar, sem olhar para trás, irmãos. Pastor, mas quem olhou para trás? Fala assim, Moisés. Olhou para trás, viu quem? Fala assim, Faraó. Ele olhou para o lado e fala assim, viu parede. Olhou para o outro e fala assim, viu parede. Olhou para frente e fala comigo, viu o mar. E no mar ele foi clamar, fala assim, foi clamar a Deus. Oh, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas nós nessa noite precisamos clamar a Deus. Chega de ficar olhando para as coisas que já passou. Como que nós vamos fazer isso? Fala lá em Filipenses. Olha aí para mim. Abre aí de novo, verso. Filipenses 2,13. 2,13, lá. Porque Deus é o que? Opera em vós, tanto querer como o efetuar. Segundo o poder que? Segundo o que? Sua boa vontade. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Se Ele quer, fala comigo, Ele opera. Oh Deus, quem crê nisso? Diga graças a Deus. Quem toma posse fala assim, eu creio em nome de Jesus. Irmãos, esse culto é um culto de ativação. Fala para você, irmão, as coisas não vão se ajeitar sozinhas. Fala para você, irmão, assim, fala bem, geralmente as coisas não se ajeitam sozinhas. Você terá que parar e ir lá ajeitar algumas coisas. Quem entendeu até aqui, irmãos? Eu creio nisso, irmãos. Que tem problemas que não vão se resolver sozinhos. Eu creio nisso. Hoje nós temos que falar assim, tomar atitudes. Fala comigo, problemas pequenos que não são resolvidos hoje se tornam gigantes amanhã. Sim ou não, irmãos? Quando eu consigo entender que, fala assim, o ambiente, que é o ambiente, fala assim, esse ambiente de processo, fala assim, tem o poder de mudar comportamento. Então, o ambiente muda comportamento. Nessa noite, deixa esse ambiente mudar você, em nome de Jesus. Como? Com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a manifestação de Deus. Olha o texto para você ver. Abre aí de 1 Samuel 17:17. Olha o texto. Olha que coisa forte. Eu vou te entregar 3 chaves aqui e nós vamos encerrar. Ó, disse Jessé a quem? Pergunta para o seu irmão, quem é Jessé? Pergunta para ele, quem é Jessé? Pra você poder entender, fala assim, pai de Davi. O pai de Davi estava falando o que para ele? Filho, toma o quê? Toma, peço-te. Para quem? Uma o quê? Uma eifa desse grão tostado e 10 o quê? Queijo, ou 10 pães. E corre e leva lá a quem? Ao arraial da onde?
Quantos entendeu o texto? Fala assim, eu entendi. Você entendeu que o pai de Davi estava mandando Davi, fala comigo assim, e na onde? Fala assim, na guerra. Fala assim, na batalha. Fala bem forte assim, fala assim, batalha. Eu anotei uma frase tão poderosa, fala assim, ó, tem batalha que eu e você entramos pelo fato de obedecer a Deus. Ele obedeceu ou não obedeceu? O pai dele não representava a pessoa de Deus na vida dele? Então quando ele obedeceu para ir para onde? Fala assim, para a guerra, para a batalha. Tem batalha que você está vivendo hoje, foi porque você obedeceu a Deus. E essa mesma batalha que você obedeceu a Deus para ir para ela, entenda isso, é essa que vai te promover, é essa que vai te levantar, é essa que vai gerar estrutura, alicerce, estabilidade, transformação, vida nova em todo o propósito que Deus tem para sua casa e para sua vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Ah, irmãos, eu creio, fala assim, eu creio nisso. Fala comigo, Jessé obrigou Davi? Fala não. Fala assim, ele deu uma instrução, sim ou não? Olha para você ver no versículo aí, 18, deixa eu ver aqui, 17. 1 Samuel 17 foi o que lemos. Porém, ele fala assim, porém esses 10 queijos de leite levará o capitão de 1000. E visitará quem? Os teus irmãos. E, olha aí, ó, a ver se vão bem. E tomará o quê? Olha o 19. Ó, estando quem? Saul. E eles o quê? Na onde? Fala assim, duas coisas difíceis. Vale e peleja. Então entenda, Davi obedecendo a Deus, ele entra numa luta para ir para onde? Para o vale. E para onde estava todo o vale do exército e toda a peleja do exército. Então você consegue entender nessa noite que tem alguns vales, algumas pelejas que você está vivendo, que pode ser o propósito de Deus para a sua vida, para mudar a sua história. Porque, pastor, o problema não é o vale, o problema não é a peleja que o povo está. O problema é como eu me posiciono nesse ambiente. Quem está entendendo o mistério? É o posicionamento no ambiente de vale e no ambiente de peleja que vai determinar se Davi vai passar ou não no teste. Pastor, eu estou querendo dizer bem claro para você que tem hora que Deus coloca a gente lá e a gente não passa no teste. E a gente fica como os soldados e como o rei Saul, no vale e na peleja. Porque não entendemos aquilo que Deus está querendo fazer em nós e através de nós. Olha para você ver aqui, só para você entender, 17, 23. Olha que coisa forte. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas. E Davi o quê? Davi o quê? Fala para o seu irmão, no vale, na peleja. Tenha os seus ouvidos atentos. Nesse ambiente, é um ambiente que mais fala assim, nos engana. Porque é nesse ambiente que a gente quer ver o agir. Deus está falando, você não vai ver o agir, você vai ver o ouvir. Pegou a visão? Num ambiente onde tem muita luta, onde tem muita briga, onde tem muita dificuldade, não fique querendo ver, fique querendo ouvir. Davi estava com o ouvido, fala comigo, atento o que estava acontecendo no ambiente. Todo mundo com medo, 40 dias, todo mundo desanimado, cabisbaixo, entendeu? Todo mundo pronto para correr, para fugir do Golias. Se o Golias atravessa aquele vale, irmão, não ficava um ali, todo mundo fugia. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aqui é uma palavra que está te ensinando a entender que a dificuldade tem um propósito para a sua vida. Fala comigo, eu creio que a dificuldade tem um propósito para a minha vida. Fala para o seu irmão, tem batalhas que vencemos pelo princípio do posicionamento. Davi temeu, se desesperou, reclamou? Não, ele ouviu. Ele ouviu e prestou atenção no que Golias falava, porque ninguém prestou atenção. O que você quer dizer com isso, pastor? É a mesma coisa de vir num culto como este, processo. A gente está vendo as coisas acontecer, a gente não está atento a nada, e está falando, e é no falar que a oportunidade surgiu. Porque Davi escutou diferente de todo mundo estava escutando. Para muitos era uma ameaça. Eles zombavam do exército, perguntavam se tinha um homem lá, que não precisava ter batalha. Era só os dois, para não ter briga, para não ter batalha, para mais pessoas não morrer. Davi só escutou a afronta contra o exército do Deus vivo. O que nós estamos ouvindo nesses dias, irmãos? O que nós estamos ouvindo num ambiente como esse? Esse é o ambiente mais propício, irmãos,
de ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. Esse é um ambiente propício a se revoltar. Como assim, pastor? Irmãos, Jó levantou um dia e falou: hoje a minha queixa é de um revoltado. Não com Deus, mas com a situação. O problema é que nós revoltamos com tudo ao nosso redor, nunca com as nossas próprias decisões. Ou com aquilo que a gente não quer fazer. Davi, bem claro, fala comigo, ouviu. Olha a resposta que ele dá. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele o quê? Homem, fugia diante dele. E temia de que jeito? Fala para o seu irmão, em terra onde um tem coragem. Fala bem forte, em terra. Onde todo mundo está com medo. Quem tem coragem reina. Fala assim, coragem. Ativa no meu espírito. Oh, aleluia, irmãos. Sabe por quê? O medo é o maior agente limitador em qualquer área da sua vida, viu? Qualquer área da sua vida. Tem gente que tem medo até de melhorar. Passar de um nível para o outro, ele não consegue, ele está com medo, ele recebe uma boa proposta. Mas o medo deixa ele em crenças limitantes, não deixa ele prosperar, não deixa ele romper com aquilo e avançar e crescer de verdade, porque tem medo. Tem medo de tomar decisões, tem medo de soltar, tem medo de soltar o passado, tem medo de abraçar o novo, entenda, irmãos. Quem não está aberto para as mudanças, não está pronto para o crescimento. Mudou algumas coisas na sua vida, fique atento. Deus está querendo gerar algo novo para você nesses dias. De crescimento para a sua vida. Quem não está pronto para as mudanças, não está pronto para o crescimento. Irmão, quanta chave eu te entreguei só até aqui. Se você estivesse anotando algumas coisas, para você, eu te garanto, algumas coisas mudariam na sua vida. Semana que vem eu chego, domingo que vem, e pergunto o que é que eu preguei, ninguém sabe. Se eu perguntar qual foi o texto que a pastora Josi pregou no domingo passado, alguns vão ficar assim. Foi a Josi? Nenhuma mente novinha é mais poderosa que uma caneta velha. Entendeu o mistério? Talvez você está sofrendo, padecendo por coisas que você mesmo está negligenciando. No meio da minha semana eu ando com um papel e uma caneta na mão. Tudo que acontece eu anoto. Fala, vai virar pregação. Vai virar pregação. Vai virar aplicação na Bíblia. Real e de verdade. Fala, Davi era diferente. Por isso se destacou. A gente fica grilado com gente diferente que destaca, né? Mas por que não fui eu? Por que não aconteceu comigo? Essa vida sofrida. Fala assim, o pecado que o diabo mais ama. Não, fala bem forte. Fala assim, o pecado que o diabo mais ama é o orgulho. O orgulho é assim, eu começo a liberar uma palavra que parece de exortação, ela começa assim, tá falando isso para mim, tá vendo? É porque eu estou passando isso, é porque eu estou passando aquilo. Entenda, o orgulho é o pecado que o diabo mais ama. Porque o orgulho te lança no vitimismo, o orgulho te lança em vários lugares, o orgulho é perigoso. O diabo, quando ele sente o cheiro, o faro do orgulho, ele entra e ele faz, irmãos. Infelizmente as coisas não prosperam. E tem orgulho de jeito, irmão, entenda isso, tem orgulho de tanto jeito que você nem imagina. O diabo conhece todos. Daqui eu passo para ele, está falando isso para mim, tá vendo? Aí, está falando da minha vida, está falando da minha casa. A pessoa é tão exclusiva, ele é tão orgulhoso, acho que eu preparei uma mensagem inteirinha só para ele. Pensei nele a semana inteira para pregar para o sermão. Nossa, eu vou pregar para fulano. Não, isso aqui serve para ele. Meu Deus, vai dar certinho para ele. Nossa, isso aqui serve para a casa de fulano. Fala para o seu irmão, me ajuda. Faz isso comigo não. O pecado que o diabo mais ama é o orgulho. O orgulho não deixa a gente avançar, não deixa a gente prosperar, não deixa a gente crescer. E quando você cresce, lá em cima ele te abate. Porque o orgulho anda casado com a soberba. E Deus ama abater os soberbos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Sim ou não, irmão? Deus abate quem? O soberbo. E Ele ama os humildes. Quem entendeu isso, mistério, irmão? Ah, pastor, cheguei agora. Não, irmãos, quer dizer, fala assim, não quer dizer nada, irmãos. Fala assim, nada mesmo.
Fala para o seu irmão assim, eu creio. Em terra, aonde todo mundo está com medo. Quem tem coragem reina. Você consegue falar para o seu irmão que tem batalha que nos promove? Está dando 9 horas, eu vou encerrar, viu? Acho que vocês não suportam mais, não. E olha que eu nem preguei, hein? Mas um dia vai dar para nós pregar. Um dia eu vou começar a pregar. Vai ter um dia que nós vamos pregar 2 horas, o povo não vai nem levantar do lugar. Porque a Bíblia fala que vai chegar um dia que o povo vai ter fome, não de evento, não de movimento, mas vai ter fome da palavra de Deus. Isso é Bíblia, irmão. Está na Bíblia, tem um versículo escrito isso. Vai chegar um dia que o povo vai andar ansioso por ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque hoje o povo tem como, a Bíblia fala que chega um dia que o povo ia ter comichão nos ouvidos, não ia suportar a palavra de Deus, a verdade de Deus, irmão, a realidade da palavra de Deus. As pessoas estão atrás de uma palavra que massageia o ego dela, a palavra que você vai vencer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Irmãos, isso é mentira, não funciona assim. Deus trabalha por processo e por princípios. Não é mágica, não tem ninguém com estrelinha na testa, irmãos. Esquece isso. Todo mundo tem o seu processo para passar e ninguém é diferente de ninguém. Ninguém chega lá sem passar por processo. Irmão. Olha Davi, o homem segundo, passando pelo da luta. Deus falou comigo, você quer ser levantado, Davi? Quero. Tem um gigante para você enfrentar. Você passou no teste com o urso e passou no teste com o leão. Agora eu tenho gigante para você. Entendeu o mistério, irmão? Tá achando que é só chegar e enfrentar o gigante? Não, irmão. Fala, tem urso. E também tem leão. E só depois tem Golias. Quer ser exaltado? Quer ser levantado? Aprenda a matar urso. Quer ser levantado? Quer ser exaltado? Quer ser honrado? Aprenda a matar leão. É um leão todo dia. Sim ou não, irmão? Leão persegue quem? Fala ovelha. E urso? Fala assim, gente, Davi. O urso não está atrás de ovelha, não. O urso está atrás é de Davi. Tem inimigo nessa semana que está atrás do que você tem. Tem inimigo nessa sua semana que está atrás é de você. Pega a chave, irmão. Quer ser promovido? Quer mudar de história? Quero. Aprenda a ler o ambiente. Tem gente aqui que não conhece nem a casa. Se a mulher mandar pegar uma coisa, ele não acha. Tem gente que não sabe nem onde fica a lata do arroz. Conhece nem o ambiente da sua casa. Tem gente aqui que não sabe nem o que vai acabar na sua casa. E chega aqui e quer julgar o ambiente. Eu acho bom isso, irmão. Tem gente que julga. Uma vez entrou um empresário aqui muito rico. E era rico mesmo. Eu fui atender ele. Porque esses ricos me perseguem, irmão. E faço sem medo. Porque Deus me ensinou a abrir mão do dinheiro tem muitos anos. E ele sentou aqui. E ele começou a falar, ia falar. E ele olhou no ambiente. Logo, e o culto começou. Ele falou, Deus, o que eu vim fazer nessa igrejinha? Por que você me trouxe aqui? Meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Nesse setor, longe. A gente está lembrando. Nesse setor longe. E nesse dia eu estava envenenado. Porque tem dia que eu vim para cá envenenado, irmão. Tem dia que eu vim para cá, é um perigo. É um perigo, irmão. Misericórdia. Tem dia que eu sou perigoso. E nesse dia eu estava em veneno, irmão. Eu comecei a pregar e Deus começou a contar a vida dele todinha para mim. E eu olhava nele e eu fui pregando, e Deus contando a vida dele todinha para mim. E contando para mim, eu falei, Jesus, já tá bom, já chega. Ele falou, chega não, fica quietinho aí. Você aqui é só o céu, vou te contar o resto. E eu olhava nele pregando. E nesse dia, irmão, foi uma glória de Deus. E eu fui pregando no meio da mensagem, a cara dele estava vermelhinha, eu olhava e ele começou a chorar. Ele chorava, irmão. Mas que taca que ele levou aqui dentro. Cara, eu ria por dentro. Porque Jesus já tinha me mostrado, então só eu sabia. E de repente ele disse que depois ele confessou, pastor do céu. Eu entrei aqui e fiz esses pensamentos, só eu e Deus. Julguei, critiquei. Quando o senhor começou a pregar, a primeira coisa que eu perguntei, o que esse pastor está fazendo aqui? Ele tinha que estar numa grande igreja. Ele tinha que estar num lugar, eu conheço muito pastor grande. Não, eu vou te levar. Eu falei, não, irmão. Deixa eu te falar um negócio para o senhor, eu não estou atrás dessas coisas mais não. E Deus pegou ele naquele cantinho ali. Irmão, mas esfregou a cara dele nessas paredes aqui, ó. Foi tão forte que ele confessou no final do culto. Ele falou, Deus mandou eu vir aqui falar para o senhor. Eu pensei isso.
Eu falei, moço, eu estou aqui tranquilo, pode falar o que você quiser, eu estou tranquilo aqui. As pessoas não entendem o agir de Deus, irmão. Quando Deus quer fazer, Ele faz, irmão. O nosso maior problema é a gente preocupa com coisa com Deus não está preocupado. Irmão, já fui de uma igreja de 1000 membros, irmãos. Eu sei que quer crescer. Eu sei que quer passar por esse processo, irmãos. Eu sei como que funciona. Você está com 100, no ano que vem você estava com 800 para 1000 congregados. Quem está entendendo isso? Eu sei como funciona, irmão. Eu não caí que foi de paraquedas, não. Você não está entendendo. Quando se moveu, eu já andei aqui do Brasil e fora do Brasil. Eu já fui atrás de avivamento, irmãos. 18, foi na Argentina, de van. 18 pessoas dentro de uma van, atrás de avivamento, irmão. E tinha um grande avivamento na Argentina quando nós foi lá. Viu um cara pregar, depois vocês pesquisam, chama Carlos Anacondia. Ah, você não está entendendo o que é mover, não, irmãos. O que é Deus fazer uma coisa numa nação. Cheguei no dia que a Argentina quebrou, no dia que eu cheguei, no dia anterior, tinha 1000 suicídios na cidade que eu estava. Que as pessoas tinham quebrado, tinha perdido tudo que tinha, as igrejas reuniam nas ruas, porque os templos tinham sido, na verdade, tomados. Aquele tanto de igreja nas praças, reunindo, o povo cantando, adorando. Irmãos, era um mover, você andava nas ruas de Córdoba, chorando e adorando a presença de Deus. Aquilo é mover de verdade. Porque Deus sabe onde dói. Deus sabe a torneira que Ele tem que fechar para você procurar água. Deus sabe a torneira que Ele tem que fechar para chamar a sua atenção. Você só nota que ela acabou quando você abre a torneira, sim ou não, irmão? O gás só acaba naquele momento lindo. Domingo, na hora do almoço. Não era só, fala assim, quando está usando. Ele o quê? Acaba. E a gente nem dá valor para ele, mas quando o fogo começa a ficar amarelo, era hora de comprar, a gente não compra, a gente é pirracento. Sim ou não, irmão? O bicho está amarelinho assim, você fala, não, está acabando. Você vira as costas e larga. De repente a ligação. Acabou o gás. Depois de uns 15 dias, depois que você esqueceu, a ligação vem. Deixa eu te falar, acabou o gás. Falei para você que estava amarelo o fogo. Pode deixar que eu estou indo buscar. Está entendendo o mistério, irmãos? Pode encerrar? Vocês que sabem, eu consigo pregar até mais de 1 hora. Posso entregar só 3 coisas? Posso? Vocês suportam 3 coisas? Suporta ou não? Depois eu vou orar para vocês por revelação, do jeito que vocês quiserem, por libertação, por transformação. Estou aqui hoje para orar, oro para todo mundo que está aqui dentro. Mas posso entregar 3 coisas? Sim ou não, irmão? Não, se todo mundo não falar, eu tenho que ir embora. Mas eu vou embora agora. Fala comigo assim, do 31 ao 39. Fala comigo assim, ó, posicionamento. Então, entenda, ó, ouvindo as palavras que Davi o quê? Entenda isso, irmãos, um posicionamento seu chega longe, viu? Chegou no ouvido do rei. Você não pegou a chave. Um posicionamento seu tem o poder de chegar longe. Chegou no ouvido do rei. O que você quer dizer com isso? Chegou no ouvido do rei dos reis. Irmão, nós precisamos parar de procrastinar e se posicionar. É isso que você acredita que Deus falou? É, então se posicione nisso. Não tem como dar errado. Você vai chegar no lugar mais alto. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai avançar. Deus tem para você lugares grandes e abençoados. Quem crê nisso no nome de Jesus, irmão? Quem que toma porte disso? Sim ou não, irmão? Então quando você se posiciona, alguém vai ouvir e vai ver. Porque Davi falou na presença de todos. Quem que é esse incircunciso? Fala comigo, posicionamento. Quando ele se posicionou, levantou ele. Falou, não, vem cá, você não pode ficar nesse posicionamento. Não tem como você ficar escondido com esse posicionamento. Tem 40 dias que nós nunca escutou isso. É 40 dias de novo. Entenda isso. Isso é muito novo para nós. Vem cá, menino. Vamos lá na presença do rei. 40 dias. Golias gritando, todo mundo com medo. Todo mundo. Só numa frase. Ele acessou o rei. Acessou quem? O rei. Tudo que ele precisa é estar diante de quem? Do rei Saul. Porque, entenda isso, irmão. O rei era a concretização do propósito que Deus tinha dentro do processo que ele estava passando. Quem pegou a chave? Quem pegou aí? Propósito, processo que ele estava passando. Fala assim, passando. Fala, processos. É para passar. Não é para ficar no processo. Ai, irmãos. Passou quem fica no processo? Quem é desobediente. Quem não quer ouvir. Quem não aprende com seus próprios erros. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Quem não quer ouvir, irmão? Quem não quer obedecer?
Quem não quer ser humilde, quem não quer dar o braço a torcer, fica no processo. Israel ficou no processo, 40 anos. Depois mais 40 anos. E dentro do processo, a coisa que eles mais sabiam fazer era o quê? Fala assim, reclama. Pergunta por quê? O meu deserto é do tamanho da minha língua. Reclamei no processo, aumenta o tempo de processo. Pastor, estou no deserto tem 20 anos, é porque sua língua é muito grande. É duro, né, irmão? Mas é a verdade. Quem crê nisso? Versículo 40, Ed. Ele se posicionou, fala comigo, agora é armar. Fala assim, todo mundo que está posicionado. Está munido. Como é que é? Falhou o tico e teco para a próxima frase. Munido. Fala assim, de armas e ferramentas. Ele desceu, fala assim, desceu. Fala assim, no ribeiro. Fala assim, para pegar pedra. Fala comigo, tem armas que é descendo e nunca subindo. Tem gente que está numa prova, num vale, mas não desce. Sim ou não? Está numa luta lascada, está vivendo um tempo ruim, mas não. A Bíblia fala que Davi desceu no ribeiro para pegar 5 feixes, 5 pedras. Na vida de Davi ele matou 5 gigantes, por isso 5. Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. 5 pedras. A de Golias era Deus forte, bem na testa do gigante. Tem momentos que você tem que ter essa pedra no seu alforje. O que você quer dizer, pastor? Tem momento que o Deus forte tem que estar nas suas mãos. Fala, Deus, eu estou com o Senhor. O Senhor é a mão do Senhor, perdão, a mão do Senhor está comigo. O Senhor é Deus forte na minha vida. Tem momentos que você tem que ter certeza que o Deus forte está com você. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então, fala comigo. A próxima chave é descer para se armar. Então, esse aspecto podia representar adoração, oração, entenda, jejum, palavra, 5 pedras. Quem crê nisso? Agora fala comigo. Dentro do processo, o inimigo nunca vai me respeitar. Olha o 42. E nós já vamos orar. Fala 42. Olha o que diz o texto. No 42 aí. Quem está comigo? Olhando o filisteu e vendo Davi. Ou o quê? Fala, ele desprezou por 3 coisas. Fala 3 coisas. Fala, primeiro, Davi era jovem. Segundo, Davi era ruivo. Fala, terceiro, Davi era bonito. Não tinha semblante de guerreiro. Guerreiro não tem que ter semblante, tem que ter coração. Fala assim, eu tenho coração de guerreiro. Então, olhando o filisteu a Davi, fala comigo, o meu inimigo sempre quer enxergar minhas fraquezas. Sim ou não, irmãos? Porque sempre ele quer olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que talvez eu tenho como fraquezas no presente, ou no passado, ou talvez no futuro. Ele viu que Davi era jovem, viu que Davi era ruivo, viu que Davi era bonito. E aí ele começou a ameaçar Davi. Sim ou não, irmão? E a Bíblia vai nos ensinar que Davi, ele tinha algumas, fala comigo assim, estratégias que estavam na sua mente. Por quê? Olha que coisa forte. Abre aí, 1 Samuel 45. Olha o resultado de quem não dá ouvidos ao que o inimigo está falando. 1 Samuel 17, 45. Olha o que diz o texto. Fala comigo assim, Davi não olhou para a sua própria força. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vês a mim com espada e com lança, e com... Porém, eu vou contra ti, no nome do Senhor. E de quem? Olha lá, 2. A quem? Afrontado. Primeira coisa, nunca pense que vai ser na sua força. Sempre vai ser na força de Deus. Pastor, eu estou vivendo um acerto na minha vida. Nunca olhe para você mesmo. Foi Deus que quis te abençoar. E Ele tem um propósito naquilo que Ele está te dando.
Deus não prospera ninguém se Ele não quiser fazer algo. Deus não dá nada para ninguém se Ele não tiver algo, na verdade, para fazer algo depois disso. Ah, porque fui eu. Não, mas não foi você não. Tem nada, não diz respeito a você. Diz respeito ao propósito que Deus tem na sua vida. Ah, porque Deus me honrou, Deus me abençoou. Aí você quer ficar orgulhoso, vai. Não, esquece isso. Diz respeito àquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Fique de pé. 48 explica que o inimigo levanta é para cair. 50 para acabar. Olha o que diz o texto. No 50. Assim Davi contra. Vai. Com a fundo. Glória a Deus! E a última frase que eu anotei aqui, que eu vou te entregar para nós poder orar, é: Davi prevaleceu porque a sua postura vai determinar a sua vitória. E não é postura do A, nem do B, nem do C. É a sua postura vai determinar a sua vitória. Não fica culpando as pessoas que estão ao seu lado. Ah, não venci por isso. Ninguém me ajudou, ninguém lembra de mim. Não, irmão, isso é um espírito de vitimismo, de orgulho. Abra a mão disso, vai dar errado. Davi prevaleceu, venceu, porque a sua postura o quê? Prevaleceu. Fez ele falar assim, prevalecer. Porque a sua postura vai determinar a sua vitória. A sua postura vai determinar a sua vitória. Diante de fracasso, não adianta culpar nem B nem C. O fracasso nós temos que, na verdade, abraçar e falar: deu errado por isso, por mim. Quando eu assumo o fracasso, estou sendo humilde, me posicionando, me reinventando, me redescobrindo, aceitando as exortações, aceitando o direcionamento, o alinhamento que Deus está. Irmão, teve gente aqui que Deus apertou a perna que doeu, viu? Deus chegou osso com osso e falou: está alinhado. Teve gente aqui que Deus foi apertando. E foi misericórdia que eu vou fazer nesse culto hoje. Eu tenho uma palavra na sequência dessa domingo que vem. Eu vou pregar e vai ser algo poderoso. Domingo que vem é dia das mães. Eu quero falar uma palavra. Deus me dá uma palavra poderosa. Domingo que vem. Mas o que nós vamos fazer agora? Fala para você, nós vamos orar. Mas se a frase é que o posicionamento de Davi determinou a vitória dele, eu entendo que a instrução que nós recebemos nessa noite através da sua palavra, que essa oração para fechar esse ambiente e essa ambiência que está aqui, esse que foi gerado aqui hoje, para fechar, eu entendo que nós precisamos na verdade, nós precisamos nos permitir nessa noite a fechar os nossos olhos e falar assim: Deus, eu quero acertar, chega de tanto errar. Eu quero viver algo novo, chega de viver o velho. Eu quero ouvir a tua voz, chega de ficar ouvindo só a voz da minha mente, que está me sabotando toda hora, está me empreendendo, não está deixando eu avançar. Eu não consigo avançar no teu propósito para com a minha vida. Talvez eu acho que é noite de você fechar os olhos e deixar o Espírito Santo de Deus te gerir essa palavra aí no seu espírito, deixar ela se encaixar no lugar que precisa se encaixar. Porque eu entendo que a dificuldade que você está vivendo hoje, ela tem o poder de te promover, de te exaltar, de te colocar dentro do propósito. De te colocar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Essa dificuldade não é para te humilhar, não é para te matar, não é para te envergonhar, não é para te deixar nesse lugar de vale, de perturbações, de peleja, não. Essa dificuldade hoje é para um trampolim, para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida nessa noite. Não tem nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida nessa noite. Se o seu coração for sincero, porque Deus não nos chamou para ser perfeito, Deus nos chamou para ser sinceros na presença dEle. Senhor, a sinceridade te surpreende. E não confunda sinceridade com falta de educação. Porque tem crente que é mal educado, ele não é sincero. Não confunda sinceridade com falta de educação. Deus nessa noite, Ele quer de mim e de você sinceridade no ambiente.
Ele quer que nós respeitamos o ambiente. Ele quer que nós entendamos a ambiência que foi gerada pela palavra. Eu estou falando que essa luta que você está vivendo não é para te humilhar, não é para te matar, não é para te envergonhar, não é para te deixar nesse vale. Essa luta que você está vivendo é para ti, em nome de Jesus, te exaltar, te promover, te tirar desse nível e te levar para outro nível. Deus tem o poder nessa noite, pegar essa luta, essa humilhação, essa dificuldade, essa afronta, essa perturbação, e mudar esse quadro e te elevar dentro do propósito que Ele tem. O que precisa, pastor? Precisa que nós sejamos sinceros na oração. Talvez você só vai ter que fechar os olhos, ficar caladinho aí no seu pensamento. Pastor, mas Deus responde a oração do pensamento? Responde, irmão. Tem hora que nós temos que confessar, mas tem hora que dá para orar no pensamento. Você quem sabe. Nós vamos adorar aqui uma canção. E eu quero só que segura só um pouquinho para mim liberar a revelação que Deus está me dando aí. Pode cantar só baixinho, pode ir baixinho, pode ir. Deus me diz nessa noite que Ele abriu portas e janela para pessoas aqui que vão ter a decisão de passar pela porta, e só abre janela quem passou pela porta. Deus nessa noite me mostra no meu espírito que tem pessoas aqui que estão a um passo de vencer, e esse passo é o passo da transparência e da sinceridade. Assumir de verdade que tem hora que nós precisamos deixar Jesus ajustar para haver alinhamento do nosso espírito. Tem hora que nós vamos ter precisado passar do processo da chavinha e dos apertos para que o osso seja alinhado com o outro osso. Nessa noite Deus me diz que nesse momento tem de fato pessoas aqui precisando alimentar o seu espírito na oração. Uma vez na semana no ambiente, e infelizmente talvez nem entendendo o ambiente, nem respeitando a ambiência, não pode mudar a sua vida. Tem gente que só deixa para ler a Bíblia aqui, deixa para orar aqui, chega aqui desesperado para orar, para ler, para buscar, coloca Deus na parede. Mas isso é muito pouco, irmãos, pela dificuldade que você está enfrentando. Eu quero te dizer que nessa noite Deus me mostra várias portas sendo abertas. Eu não estou falando isso porque eu sou espiritual, não. Eu estou falando que poucas vezes Deus me mostra o que Ele está me mostrando hoje. O ano passado eu tive uma visão dessa. Deus me mostra portas sendo abertas, grandiosas. Mas Deus também me mostra pessoas na indecisão e elas não atravessam a porta. Elas até gostam da palavra, elas amam vir na igreja, elas gostam da pregação, mas infelizmente elas não gostam de tomar decisão de mudança. E infelizmente está girando, está rodando, como o povo de Israel rodou 40 anos, na mesma terra e no mesmo lugar, e não atravessou. Não mudou de nível. Uma geração se perdeu, outra geração foi levantada, e essa geração entrou na terra prometida. Uma geração que foi levantada por Josué, por Caleb, que entendeu que para entrar na terra que Deus prometeu, tinha que lutar. Tinha que, em nome de Jesus, lutar. Tinha que perseverar. Tinha que entrar e conquistar a terra que Deus prometeu. Uau! Nessa noite, o Espírito Santo diz que tem pessoas aqui que estão tendo a sua mente liberta. Deus está quebrando o jugo na mente. Deus está destruindo o jugo pela unção. Por causa da unção que o jugo é despedaçado. Tem pessoas aqui que a unção está quebrando o jugo. Tem pessoas aqui que entrou revoltadas com Deus, com a vida que está passando, com o processo, com a situação. Eu vi pessoas que com o coração revoltadinho. E Deus mandou dizer: aceite o meu processo, porque depois dele tem exaltação. Aceite as batalhas, porque a exaltação nunca vem antes da batalha, sempre depois. Davi, para ser visto e ouvido por todo Israel, ele precisou passar por Golias. Que palavra, irmãos. Eu queria estar sentado aí ouvindo essa palavra. Eu queria estar sentado aí pegando essas chaves. Eu queria estar sentado aí falando: Deus, é para mim, eu preciso.
Se é para ajustar, pega a chave. É a 10, a 13, a 17, qual que é a chave minha? Pode apertar, Jesus, pode ajustar. Eu vou alinhar com o teu propósito, eu vou alinhar com o teu processo. Eu não vou me perder, eu não vou andar torto, sem propósito, sem destino, não. Eu quero andar no teu propósito, no teu alinhamento. Chega de andar pelas minhas decisões. Chega de andar por aquilo que eu acho. Chega de andar por aquilo que eu acho que vai dar certo. Chega de andar por aquilo que eu penso que vai dar certo. Chega de fazer do meu jeito. Chega de fazer do meu jeito. Deus, agora é do teu jeito. Agora é na tua vontade. Agora é no teu querer. Pode ajustar, pode apertar, pode alinhar. Pode deixar, Deus, pode deixar no prumo certo. Pode deixar no lugar certo. Ei, aramanai deihai derihaka noromini dakai. Yezida ramini dokoi arabababababa manarakat no komanai. Abidu mini deki daraki dokomanai darakat no komanai. O Espírito Santo de Deus me diz: essa palavra hoje é um divisor de águas na sua vida. Você obteve revelações e chaves poderosas. Não dá para chegar na terça-feira, na quarta-feira reclamando pelo aquilo que você não tomou de atitude. Não dá para chegar no domingo que vem reclamando das mesmas coisas que nós não estamos dispostos a mudar. Essa palavra hoje, o Espírito Santo de Deus me diz: Wesley, essa palavra hoje é testemunho no último dia de pessoas que vão reclamar e vão me cobrar algumas coisas. Essa palavra vai ser testemunho naquele grande dia. Deuteronômio 30, acho que 19 diz: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Meus filhos, escolha pois a bênção para que vivas. A Bíblia é um livro de decisão. Se eu decido pela bênção, a vitória é certa. E nós vamos adorar agora e nós vamos orar. Para que nós vamos cantar? Para você poder orar. Pode ir, pode avançar. Enquanto nós estamos cantando aqui, você faz sua oração aí. Não perde tempo não, faz sua oração aí. Abre seu coração para com Deus. Abre o coração nessa noite. Fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso disso. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu vou abraçar o anjo, não vou soltar. Eu quero saber, se o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for, eu não vou. Pode mudar, Deus. O Senhor pode mudar o quadro da minha vida.
Quando você adora, cadeias estão sendo quebradas. Joga por terra esses dias toda apostasia, toda incredulidade, todo marasmo espiritual, toda frieza, toda incredulidade. Que nessa noite, ó Deus, jogue por terra. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva a tua noiva. Deus, não há ninguém como tu. O Senhor é a resposta! O Senhor é a resposta! Pode impedir o agir de Deus. Nenhuma luta, nenhuma adversidade, nada pode nos apartar do seu amor. Nem as tribulações, nem as lutas, nem a nudez, nem a escassez, nada. Entenda a entender, aprenda a viver e a entender o processo que você está passando. Vai passar. Deus essa noite me diz que Ele pegou na mão de algumas pessoas nessa noite e as portas se abriram. Essa luta é para te promover, não para te matar, não para te envergonhar, não para te humilhar. É para gerar testemunho, é para gerar confirmação que foi Deus quem fez. Levanta as suas mãos assim, ó. Eu profetizo ainda nessa semana e nesse mês, no mês de maio. Eu profetizo Deus te prosperando nessa palavra. Talvez nessa semana você vai ter que voltar lá e escrever algumas chaves que foram para você, que Deus falou com você. Escrever lá algumas frases, algumas chaves que vão te direcionar às portas que Deus está abrindo. Mas eu profetizo ainda esse mês, Deus lhe honrando e te abençoando, Deus te levantando nessa dificuldade, Deus te levantando nessa luta, Deus te prosperando e te abençoando, Deus te sarando, Deus te curando, Deus sarando o seu coração, as incertezas, as revoltas, as dúvidas, as indagações. Entenda, eu profetizo Deus enchendo o seu coração do fogo dele, que toda frieza, toda incredulidade, toda apostasia, tudo aquele que impede Deus de agir, saindo do seu coração, e a casa do seu coração sendo abastecida por um momento poderoso da presença do Senhor. Eu profetizo eu lhe prosperando nessa noite, prosperando o seu pensamento, porque mudou pensamento, mudou comportamento. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que você venha viver nesse mês de maio algo novo. Você vai viver nesse mês de maio algo novo. Eu profetizo a sua casa próspera, a sua despensa cheia. Eu profetizo o seu inimigo, que Deus entregue o seu inimigo nas suas mãos, que Deus entregue a porta dos seus inimigos nas suas mãos. Eu profetizo fartura e prosperidade sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus te dando ânimo no seu espírito e na sua alma, e Deus te dando ideias que não estão no coração dos homens, mas que está nos céus para a sua vida, para te fazer romper e avançar. Eu profetizo você saindo desse estado de paralisia mental
que não avança, não prospera, não consegue fazer algo novo, não consegue pensar diferente, não consegue agir diferente, não consegue envolver mais pessoas, eu profetizo, Deus diz, destravando a sua mente para pensar pensamentos novos, prósperos, que vêm dos céus. Que toda a escassez, dificuldade, pobreza que está na sua mente, que não te deixa avançar e romper, caia por terra hoje. Que você saia desse lugar pensando diferente, agindo diferente e envolvendo mais pessoas. Que Deus te levante, que Deus prospere a sua casa, que haja paz sobre o seu lar, que haja paz sobre o seu casamento, que haja paz sobre os seus filhos, que a saúde de Deus inunde a sua casa, e que a paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, te acompanhe nesse mês de maio, e que boas oportunidades surjam em o nome de Jesus, que pessoas possam conectar pessoas, e que Deus ele abre portas de escape. Tem pessoas aqui que pediram uma porta de escape, Deus está mandando te dizer, vou lhe abrir uma porta de escape, e vou te tirar dessa prova, vou te tirar dessa luta, vou te tirar dessa dificuldade, e você vai saber que eu sou Deus na sua vida. Tem pessoas que falaram, Deus só esqueceu de mim. Deus mandou dizer para você através de mim, não me esqueci de você, você só estava no meu processo. E assim se lembrou Deus de Jó, e assim se lembrou Deus de Ana, e a visitou. Ana só estava no processo. Tem gente que vai viver o processo da entrega, vai ter que entregar o melhor, porque Deus pediu. E tem hora que Deus pede sem dar direito a gente falar não. Ah, mas tem. Deus pediu. Porque tem hora que a dificuldade que você está enfrentando tem intimidade com o teu propósito. Não existe dor sem propósito. A dor que você está vivendo tem propósito. Toda dor está assinada, a verdade está apontando para o propósito que Deus tem. Tem pessoas aqui que viveu a dor da perca financeira e está aqui. Está aqui porque viveu. Porque se tivesse dado certo, não estava aqui. E Deus olhou e falou, vai viver a dor da perca de coisas materiais, só para estar na minha presença. Só está aqui porque viveu. Tem pessoas que estão aqui que viveu a dor de percas físicas, que nunca vai entender se não entender no Espírito de Deus. Deixa Deus te falar no seu espírito. Ninguém vai ter a resposta para essa dor que você está vivendo. Ninguém vai te responder. Essa dor não pode ser respondida pelos homens. Mas Deus mandou dizer que você tem a dificuldade que você está enfrentando, pode ter intimidade total com o propósito que Deus tem para a sua vida. Ainda nesse mês de maio, Deus me mandou uma porta, e eu perguntei que porta é essa, ele falou, da cura. Pessoas vão ser curadas na mente, no corpo e no coração. Coração, mente e corpo. Tem pessoas que estão aqui, que entrou na porta da cura. Deus vai começar uma cura tremenda. As pessoas não vão nem entender, só Deus vai passar nessa porta de cura, de restauração. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Essa porta da cura, você vai ter que se perdoar, porque tem gente que Deus perdoa, as pessoas perdoam e ela não se perdoa. Deus está levando pessoas na porta, onde aprende a se perdoar, para não viver num remorso eterno. Tem que se perdoar para não viver num remorso eterno. Ainda esse mês, eu estou profetizando. Ainda esse mês, Deus me mostrou uma porta e ela é linda. E eu perguntei que porta é. Ele falou assim, Wesley, essa é a porta dos vencedores.
E eu perguntei, como assim, Deus? Ele falou para mim assim, vencedor é quem toma decisão em me obedecer e me ouvir. Todos que ouvem a Deus e o obedecem é vencedor. Em qualquer área que esteja buscando a vitória. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Fé e obediência. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você veio num culto e o culto é só emocional, é 30 minutos, viu? É emoção dura. Depois de 30 minutos você voltou a estaca zero. Você vem vindo um culto de entendimento, um culto que mexe com o seu caráter, com a sua personalidade, com o seu temperamento. Um culto que bagunça lá dentro, que você fala assim, Deus, misericórdia, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, não dá para viver desse jeito. Eu vou mudar, chega. A partir de segunda-feira, hoje, eu tomei essa decisão. Estou mudando. Já estou mudando, eu não vou mudar, eu já estou mudando, estou no processo, estou mudando. Ah, pastor, eu vou mudar, não. Para de falar que vai mudar, fala assim, eu já estou mudando. Comecei agora. Comecei nesse culto, o processo de mudança. Deus tem coisa grande para esse ministério. Não confunda o lugar humilde, irmão. Deus age na simplicidade. Teve gente aqui que já julgou esse lugar, viu? O Espírito de Deus me contou. É porque eu não sei se passou aqui a ponta. Mas teve gente aqui que julgou o lugar e o ambiente. E Deus trouxe de volta. Deus confunde as coisas grandes e loucas desse mundo, irmãos. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Nós já é grande, irmãos. Você não está entendendo, nós já é grande. Nós já é relevante, irmãos. Você não está entendendo, irmãos. Quando crescer só é consequência daquilo que nós já é. Quando crescer já só é consequência daquilo que nós já é. Nesse mês eu profetizo que você já é grande nas decisões que você vai tomar para com Deus. Levante a sua mão e fala assim, eu creio. Fala, eu recebo. Eu tomo posse. Eu acesso. Eu creio. Aplaudam Deus, que não perde nada e que aproveita tudo, até as nossas derrotas, até os nossos fracassos. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Até as nossas lutas, os nossos fracassos, as nossas adversidades, Ele não perde nada. Oh! Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado por esse tanto de chave que pode girar na minha mente e mudar a minha história. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, porque o Senhor se fez presente. Obrigado, Jesus, porque ainda nós temos condição de pregar a palavra da verdade, sem dever nada para ninguém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, porque foi com a tua palavra que o Senhor fez tudo. Te agradeço por cada família, por cada pessoa aqui que está, por cada um que vai ver esse culto depois, as pessoas que estão aí na internet, que Deus abençoe.